Pais de alunos, olha essa, procuraram a polícia para denunciar um professor. Segundo a denúncia, o professor é suspeito de assédio sexual com as alunas. A Águia conversou com um dos pais. Vamos ver aqui agora. Vários pais de alunos da escola Chico Xavier, que fica na Praia do Bessa, compareceram aqui à Delegacia de Repreensão aos Crimes contra a Infância e Juventude para denunciar um professor de português que vem aliciando as crianças. Eu vou conversar aqui com um dos pais que veio aqui conversar com a delegada Joana Dark. O que foi que a sua filha contou para o senhor? Ele já havia há algum tempo importunando ela sexualmente, né? Com investidas, mas ela, muito esperta, sempre conseguiu sair. Mas hoje, quando eu fui buscar ela na escola, ela reuniu com algumas amigas que estavam sendo também assediadas por ele. E parece que hoje ele passou a mão em uma delas. Foi por isso que ocasionou essa reunião entre elas. E aí ela veio falar comigo muito nervosa quando eu me direcionei à direção. E quando eu chego na direção, já tinham 4 pais com 4 vítimas lá dentro. E aí, conversando entre a gente, entre os alunos, parece que ainda tem mais pessoas, que com frequência ele fazia isso. Incomodava, vinha de forma sutil, leve, e depois a abordagem era um pouco mais agressiva. E aí, hoje nós vimos tomar atitude de vir à delegacia, para ver qual as providências, né, que a escola vai tomar. Porque até então eu fui à escola e a escola procurou amenizar a situação. Segundo as informações, ele já foi até afastado, né? Sim, fiquei sabendo agora que ele foi afastado. O que a gente espera é que a prisão dele venha a ser decretada, né? Sua filha tem quantos anos? 14 anos. Geralmente são crianças, né? Sim. Inclusive, teve pais aqui de 6ª série, 7ª série e 8ª, meninas de 12 a 14 anos. Conversando aqui com as meninas, parece que até garotos também ele assediava dentro da sala de aula. Uma pessoa já conhecida, já nesse mundo. Professor, né? Uma autoridade dentro de sala de aula, e usavam muito dessa autoridade aí para intimidar, para que essas intimidações aos alunos não chegassem aos pais, né? Hoje de manhã no programa de rádio, na Rádio Arapô, no programa que eu faço, foi um moído grande, não é? De pais mandando mensagem. Veja bem, desse caso agora, uma equipe, certo? Lá na escola, a Sabrina Barbosa está lá na escola para saber como é que está a situação. Sabrina, como é que está aí a situação na escola? Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Oi, Samuca. Oi, vocês aí de casa, mais uma vez. Nós estamos aqui na Escola Municipal Chico Xavier, onde nós viemos conversar com a direção da escola para saber sobre essa questão do professor que está sendo acusado, né, suspeito aí, de manter algum tipo de assédio com algumas alunas aqui da escola. A gente vai esclarecer melhor sobre esse fato, lembrando que o professor de português já foi afastado de suas funções e a Secretaria de Educação vai manter toda uma investigação para apurar essas denúncias. Eu vou conversar agora com a Carla Ismênia, que é a diretora administrativa, já para começar falando sobre como vocês ficaram tomando conhecimento dessas denúncias, como foi que chegou até a direção da escola o possível assédio do professor com as alunas. Boa tarde. Boa tarde. Nós fomos procuradas pelas alunas ontem, já no final do horário. Elas relataram o que tinha ocorrido. Segundo elas, o professor estava assediando. E assim que a gente tomou ciência, os pais também tomaram ciência e nós procuramos os órgãos competentes para as devidas providências. Assim como informar também a Secretaria de Educação para que o professor fosse afastado até a apuração dos fatos. Nesse caso, quando as alunas vieram até a direção conversar, como foi que elas relataram o tipo de assédio que estava acontecendo? O que foi de fato que elas relataram? As alunas relataram que quando estavam em sala de aula, ao entregar alguma atividade ao professor, ele recebia e, na oportunidade, passava a mão na cintura delas, dizia que quando ela completasse 18 anos, iria se casar com elas. Foram esses os relatos que a gente teve. E algumas depois falaram também que ele chegou até a passar a mão nas partes das costas delas. Nas partes íntimas, teve algum depoimento sobre isso? Uma falou que nas nádegas. E aí, após esse depoimento todo, o que foi que a escola fez com relação a essas alunas? Como foi que vocês prestaram assistência depois desses depoimentos?
Quando nós ficamos sabendo, primeiro a gente procurou os órgãos competentes para informar, noticiar o que tinha ocorrido e automaticamente acolher as alunas e os familiares através da equipe que nós temos aqui na escola, de assistência social, psicólogo, orientação, para que as famílias sintam que neste momento a escola também está dando o apoio devido a eles. O professor já foi afastado de suas funções, mas me conta um pouquinho como era a relação desse professor com os alunos, com os demais alunos, com vocês também, não só da parte administrativa, mas como os demais colegas de profissão. Como era o dia a dia com ele? O professor, ele chegou aqui em meados desse ano e nós não tínhamos nenhuma ocorrência com relação à postura dele em sala de aula, a didática dele. Nenhum aluno e nenhum pai de aluno chegou a nos relatar nada sobre a forma dele trabalhar aqui na escola. Então, nós não tínhamos referência negativa dele. Foi uma surpresa para todos e para toda a equipe da escola. A gente sabe também que foram cerca de 4 alunas. Vocês ainda estão investigando se tem mais alunas querendo falar sobre esse caso? Como é que está o procedimento pós essas denúncias? Nós temos a preocupação de instruir as alunas através dos trabalhos pedagógicos que tem, a equipe também que dá apoio à escola, para que, caso isso aconteça, elas venham nos procurar. E nós já estamos conversando com as alunas, estamos ouvindo situações parecidas e que, se for realmente apurado, se realmente aconteceu, as providências também serão tomadas. Muito obrigada, viu, diretora, pelos seus esclarecimentos. Inclusive, teve uma nota da Secretaria da Educação já formalizando que vai apurar essas denúncias. Inclusive, a nota ainda revela que uma equipe de psicólogos e assistentes sociais estão também entrando em ação para prestar toda a assistência necessária e preservar a questão da saúde mental das meninas. E a Secretaria da Educação, na pessoa de doutora América Castro, na nota diz ainda que hoje mesmo está procurando os pais de todas as alunas para se colocar à disposição com a estrutura da SEDEC para, claro, nesse caso, esclarecer os fatos e garantir a integridade dos estudantes dessa escola. Volto com você, Samuca, direto aos estúdios. Moído, né? Tem que ter muito cuidado, cara. É professor, não é isso? Eu passei tempo dando aula, fui professor de matemática, fui professor de biologia também, mas o professor, é evidente que ele tem que ter uma atenção bacana com os alunos, ele tem que ser amigo, ele não pode ter uma barreira entre ele e o aluno, mas também, como foi dito aí, o cara tá escorregando, né? Tá com outro tipo de conversa. Você ser atencioso com o aluno é uma coisa, não é? Ser amigo, ser bacana, tem que ser, né? Para não ficar aquela coisa do aluno tá assustado com medo do professor, porque ele é grosso, ele é ignorante. Para não dificultar a aprendizagem do aluno, o professor tem que ser bem bacana, tem que ser legal. Tem que ter um laço de confiança, de amizade legal, né? Com respeito. Agora, não pode fazer disso aí um aproveitamento. Aí o cara se complica, meu. Nó cego.